Bora lá, pessoal. Vamos fazer um trabalhinho aí sobre simetria e cores, utilizando alguns conceitos da geometria. Então vamos lá no GeoGebra. Vou iniciar o GeoGebra. Nós vamos utilizar alguns conceitos da geometria que nós estudamos este trimestre para fazer um trabalho, né, matemática artes. Então a gente vai criar uma figura simétrica e aí nós vamos ver a beleza da simetria utilizando os conceitos de geometria. Vou organizar minha janela de visualização, tá? Coloquei aqui, ó, no cursor, organizei só para que ela fique centralizada. E aí eu vou aqui no comando ponto, vou selecionar a ferramenta ponto e vou escolher um ponto qualquer aqui, ó, aqui, tá? Não precisa ser certinho não, escolhi esse ponto A. Vou tirar o rótulo dele, né? O que seria? Né? Tirar o nome que aparece, porque a gente vai fazer um desenho, então a gente não quer que fique aparecendo o nome do ponto. Então eu clico nele, clico com o botão direito e aí vou clicar aqui, ó, no exibir rótulo. Tá vendo? Exibir rótulo. Tá, sumiu. Beleza? Sumiu. Agora eu vou criar pontos simétricos. Então o que seria a simetria? Simetria em relação aos eixos. Então, ó, se esse ponto está na coordenada 1, 2, 3, 4, 5 para o eixo X e 2 para o eixo Y, quando eu criar a simetria, um ponto simétrico a ele, ele vai criar em relação aqui, ó, exatamente do outro lado. Então, esse comando, a gente vai vir aqui, ó, nesta ferramenta, reflexão em relação a uma reta, certo? Clica nele e nós vamos criar isso aqui, ó, a reflexão em relação a uma reta. É esse que eu quero. Então, de um objeto em relação a uma reta. Nesse caso é um ponto, mas qualquer objeto ele criaria em relação à reta escolhida. Então, vou clicar nele. Então, isso vai fazer com que eu escolha o objeto, que é o meu ponto, e a reta que eu quero a simetria. Então, clico na reta, no eixo, olha lá, criou, certo? Vou fazer isso nos 4 quadrantes do plano cartesiano. Seleciono o ponto, seleciono a reta da simetria, ele fez. Seleciono o ponto, seleciono a reta da simetria, ele fez. Então agora eu tenho 4 pontos simétricos ao ponto que eu construí. O que isso significa? Que eles outros dependem dele, desse ponto A que eu criei. Olha o que eu faço, olha o que acontece quando eu movimento ele. Tá vendo? Se ele é ponto simétrico, os outros têm que manter a simetria. Olha que legal. Tudo bem? Então, isso aqui é o primeiro comando, é esse. A segunda parte, nós vamos utilizar a ferramenta de bissetriz. Né? Então, nós já estudamos bissetriz, vamos relembrar. Bissetriz é uma reta que passa no vértice do ângulo, dividindo o ângulo em duas partes congruentes. Ele fica com dois pedaços exatamente iguais. Então, como os nossos eixos, né, cartesianos aqui, o eixo X e o eixo Y, eles são perpendiculares, né, eles formam 90 graus, quando eu criar a bissetriz, ele vai criar a bissetriz aqui, ó, nos quadrantes. Então nós temos quadrante 1, 2, 3, 4, ele vai criar a bissetriz neles. Então vamos lá. A ferramenta bissetriz está aqui, tá? Então aqui nós temos neste comando aqui, ó, reta perpendicular, reta paralela, mediatriz e a nossa bissetriz. Então vou criar aqui, ó, clicando na bissetriz. Então o que a bissetriz faz? Uma reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então eu preciso selecionar as retas que eu quero a minha bissetriz, que são os eixos. Então, ó, vou clicar aqui, ó, no eixo Y e no eixo X. Criou as bissetrizes. Tá vendo? Vou continuar com este comando, porque eu vou criar a bissetriz dentro das bissetrizes. Então, ó, eu vou clicar na bissetriz e no eixo Y. Então ele criou a outra bissetriz. De novo, vou clicar na bissetriz e no eixo Y de novo. Pronto. Então agora está aí. Então, ó, notem, a gente fez uma construção dessa quando a gente fez o origami na aula de ângulos e bissetriz. Então nós tínhamos 90 graus para falar aqui desse quadrante,
criou a primeira bissetriz. Significa que ficou 45 e 45. Aí eu criei a bissetriz dentro da bissetriz. Então 45 dividido por 2 ficou 22 graus e meio cada um destes. Exatamente igual a gente fez quando a gente construiu o nosso origami. Agora eu vou voltar naquela ferramenta de reflexão em relação a uma reta, porque agora eu vou criar outros pontos simétricos em relação às bissetrizes agora, tá? Então os primeiros pontos foram simétricos em relação aos eixos e eu vou criar os pontos simétricos em relação à bissetriz. Então eu vou aqui, ó, reflexão em torno de uma reta e a gente já sabe como que é o comando, certo? Clica no ponto, clica na reta, ele vai criar um simétrico lá. Clica no ponto, clica na reta, certo? E assim a gente vai completar todo para que ele fique num formato aí mais ou menos de uma circunferência. Tá vendo? Eu estou criando todos os simétricos em relação às retas. Aqui já tem, então vou pular aqui, aqui, até que complete todo o ciclo. Aqui já tem. Opa, isso aqui não deu certo. Isso aqui sai fora. Vamos voltar. Quando não deu, tem que colocar mover. Tem que clicar no comando de novo. Selecionar, porque aí ele perde o comando que eu estava dando. Mesma coisa. Certo. Clica no ponto. Clica na reta. Beleza. E aí, tá vendo? Aí ele ficou mais ou menos no formato de... Vou aqui no botão mover. Ele ficou num formato mais ou menos circular. Então, sempre nós temos que procurar o ponto A, que foi o primeiro ponto que a gente construiu. Todos esses outros pontos são simétricos, depende desse ponto A. Então, quando a gente movimenta ele, olha só, ele movimenta os outros pontos, certo? Então, essa aqui já está uma primeira parte. Só não perde o A de vista, né? Então, ó, tá vendo? O A eu vou deixar sempre mais ou menos por aqui. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpada aí, tá? Vou dar uma limpada, tá quase terminando já. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar as retas, vou ocultar as retas, vou ocultar os eixos e vou ocultar a malha, tá? Então é isso que eu vou fazer. As retas são essas construções que aparecem aqui na janela de álgebra, que aparecem as suas equações, que estão de preto. Para ocultar elas, basta clicar no botãozinho azul lá, ó, que você desabilita ela. A construção continua aí, mas ela vai ficar ocultada, tá? Então, vou aqui no botão mover, tá? E aí, a gente vai aqui ó, na janela de visualização, agora clica aqui, ó, e aí ele vai aparecer os comandos que a gente tem. Como os eixos já estão aí, a gente clica nele e ele oculta. A malha vai do lado aqui, clica e oculta também. Então, ficou assim a nossa construção. Agora eu vou selecionar todos os pontos. Tem que selecionar todos de uma vez que a gente vai habilitar o rastro, né, para que ele forme o desenho que a gente quer, o desenho simétrico. E aí, o que a gente faz? Clica lá no primeiro, segura o Ctrl e seleciona todos os pontos, que são as construções que estão aí de azul, que a gente consegue ver claramente. Ponto é nomeado com letra do nosso alfabeto maiúsculo, tem as coordenadas, tá vendo? Tem sempre o ponto e o seu simétrico, sempre o ponto e o seu simétrico. Então é o A, o A', a duas linhas, a três linhas e assim por diante, tá? Selecionei todos. Selecionei todos. Agora eu vou em cima de qualquer um, não precisa procurar o A, vou em cima de qualquer um deles. Vou clicar com o botão direito do mouse e aí eu vou aqui, ó, habilitar rastro, tá? Habilitar rastro. Clica nele, já habilitei o rastro. Né? Não esquece de colocar o cursor no mover, né? Clica fora para desabilitar os pontos que eu selecionei. Vou procurar o ponto A. Olha só, a construção já está pronta, tá? Olha só que legal que fica. A gente vai formar o desenho com o rastro dos pontos sempre em relação ao ponto A. Então por isso que o desenho fica completamente simétrico. Olha que bonito. Ah, mas eu não quero tentar outro tal. Aqui no desfazer, ou atualiza a página, volta e tenta outra construção. Ó, tentar uma aqui.
E aí, cada movimento que você fizer, você terá uma construção simétrica diferente. Então, gente, quem não tiver um computador disponível para poder fazer, até aqui dá para fazer no smartphone e no celular. Todos esses comandos da mesma forma, GeoGebra, geometria para smartphone, a gente consegue fazer. A partir de agora, realmente só vai conseguir fazer quem fizer pelo computador, pelo software do computador. Por quê? O que eu vou fazer agora? Eu vou habilitar as cores dinâmicas. Então, cada movimento que eu fizer, os pontos, eles terão cores diferentes. Né? Então, claro que esteticamente ele vai ficar muito mais bonito em relação às cores. Mas não tem problema. Quem não tiver o computador disponível, pega o smartphone, vai seguindo todos esses passos e faça a sua construção sobre simetria. Tá? Então, agora eu vou voltar aqui, selecionar todos os pontos novamente. Selecionar todos os pontos novamente. Vamos lá. Vou clicar em cima de qualquer, vou deixar em cima de qualquer ponto, clicar com o botão direito, vou em propriedades. E aqui, ó, no avançado, na aba avançado, tem aqui, ó, cores dinâmicas. É isso que eu vou fazer. Então tem um comando que a gente vai dar aqui, ó. Lá no vermelho, nós vamos digitar o comando 1 mais x, abre parênteses, o ponto A, tá? Então vai ficar assim: 1 mais x no ponto A. Ele já vai dar o comando dos outros pontos, a gente vai apagar, vai digitar 1 mais y, abre parênteses, o ponto A também. E no azul, nós vamos digitar 1 mais x do ponto A, coloca para o lado, sai de dentro do parênteses, certo? Não precisa colocar o ponto de multiplicação, porque ele já vai ler que é multiplicação. Y, abre parênteses, do ponto A também. Tá? Então, durante a aula, depois eu vou explicar qual é esse comando, o que ele tá dizendo aqui, ó, que conforme você se aproxima do ponto A, pelo eixo X, ele vai mudar as tonalidades de vermelho. Aqui o do verde, né, em relação ao Y. E quando você tem o produto, né, das coordenadas X e Y, ele vai misturar as cores. Então não vai ficar apenas nessas cores primárias, né, que nós temos aqui, certo? Vou teclar o Enter. Teclei o Enter. Posso fechar. Vou lá no botão mover. Vou no botão mover, clicar fora, certo? Para desabilitar todos, vamos procurar o nosso ponto A. Olha só agora, que incrível. Olha isso, como ele vai habilitar as cores diferentes e assim a gente pode ir fazendo as nossas construções e conforme a gente movimenta, dependendo do movimento que você está fazendo com o mouse, ele vai criar uma figura simétrica, e só que agora com a vantagem de ser colorida. Então a atividade de vocês será essa: vocês criarão a sua, deixa eu tentar uma aqui para ser a minha. Olha, parece um movimento de um átomo, né? Então aí vocês vão fazer isso, pode salvar, pode só tirar um print, né? Porque para às vezes carregar o arquivo é muito pesado. Eu vou tirar o meu print dessa tela, vou compartilhar lá com vocês e essa será a atividade de hoje. Beleza? Valeu, até daqui a pouco.